Seja muito bem-vindo ao podcast Desbravando o Mercado Financeiro. Meu nome é Rony Rossetti, eu sou o CEO e fundador da Melver e este é o primeiro episódio de uma série que teremos muitos e muitos episódios. Trata-se de uma parceria da Melver e da XP. Nós viajaremos pelo Brasil para falar com grandes escritórios, com empreendedores que estão mudando o mercado financeiro. O mercado financeiro ele está crescendo cada vez mais. Temos escritórios de assessoria em vários lugares do Brasil e iremos aí, junto com a XP, visitar grandes operações, histórias de sucesso. E para começarmos com o pé direito e o pé esquerdo, os dois pés aqui ao mesmo tempo, eu gostaria de te apresentar meu grande amigo Nazareno Lima, CEO e fundador da AlphaWays. Nazareno, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Raoni, eu que agradeço. É um momento muito especial aqui com você. Um prazer com a XP. Vocês é que fazem o mercado acontecer. Transformam, educa, melhora a vida do empreendedor. E assim o empreendedor consegue melhorar a vida dos seus clientes. Nazareno, muitas pessoas, elas acreditam que os profissionais de sucesso no mercado financeiro, eles estudaram economia, administração, vêm de famílias ricas, com um grande networking consolidado. Não é bem assim, né? Não, Raoni. Por exemplo, eu fui camelô aos 8 anos de idade. Camelô aos 8 anos? Camelô. Estou escrevendo um livro de camelô a Singapura, na Ásia. Sou daqui, nasci a 30 quilômetros de Fortaleza, numa cidade chamada Maranguape. E aos 8 anos de idade eu fui vender balde, bacias, vender produtos. Eram vendas simples. De 8 aos 18 anos eu fui camelô. E ali eu aprendi vendas, negociação, vendas simples, como eu falei. Depois eu entrei no mundo formal, aprender a gerar valor para as pessoas, fazendo vendas mais complexas. Entrei em multinacionais. Mas como que você começou assim, com 8 anos, vendendo bacias? Da onde que veio essa necessidade, essa possibilidade? Puder contar um pouquinho? Sim, meu pai era camelô e eu precisava, depois que eu saía do colégio, eu ia levar o almoço do meu pai, ali na Praça José de Alencar, Rua Guilherme Rocha, quem é da cidade aqui conhece. E depois eu começava a fazer vendas para ajudar em casa. A gente tinha que vender para poder... Não era opção, era necessidade. Não era opção, era necessidade, né? E isso me desenvolveu, me transformou. Eu acredito que me deixou em um ser humano melhor. Aprender a crescer, a romper, a se desenvolver na vida, com vendas, com negociação. Foi muito, muito emocionante tudo isso. Então esse momento dessas vendas de produtos mais simples, né? Como você falou, foi dos 8 aos 18 anos. 10 anos, de 8 aos 18. 10 anos. 10 anos com vendas. Depois eu busquei me especializar. Eu fui vender joias, depois entrei em seguradoras, depois em bancos de investimentos, sempre estudando, né? Aprendendo com boas pessoas, com mentores, livros. Eu digo sempre que a instrução, a ambiência e estar ao lado de boas pessoas vai fazer você ser diferente, mudar a mentalidade, né? Ter a mente aberta, como é o espírito da XP, o espírito empreendedor, né? Estando sempre com boas pessoas e com as boas instruções. E quem foram essas pessoas, de forma sintetizada assim, que passaram pela sua jornada? São mentores de negócios. Tem uma pessoa muito especial também que eu gosto, que é o Paulo Vieira. Passou pela minha vida aí. Eu acho que ele nem sabe. Eu peguei o primeiro livro dele, Eu, Líder Eficaz. E ali eu me transformei em um líder de mim mesmo, né? Eu acho que o grande inimigo da vida é você mesmo, né? Eu digo sempre, pare de se atrapalhar. Se você parar de se atrapalhar, ler, estudar, se desenvolver, você vai longe. Quando a gente fala de assessoria de investimento, a palavra venda ela é muito forte. Afinal, o assessor é um profissional que se comunica muito, que fala com pessoas, que interage, que precisa se conectar com as pessoas ao redor. Então, o processo de vendas contigo começou o treinamento com 8 anos, muito jovem. Mas essa chegada no mercado financeiro,
Quando e como ela aconteceu? Estudando e estando com boas pessoas, e eu entrei em seguradoras. Entrando ali em seguradoras, fazendo um bom trabalho. Que ano que foi isso, mais ou menos? Isso foi 2004. Ano 2004, eu entrei numa grande seguradora aqui no Ceará, fiz um bom trabalho e fui recomendado a outra grande seguradora que estava chegando no Brasil, comprando, aliás, parte de um banco, e junto eu fui. E me destacando, né? Eu digo sempre que existe uma lei de Pareto, que separa quem realmente gera, quem é produtivo, quem é producente, né? Então, os resultados é a única coisa que interessa no mundo dos negócios, no mundo da evolução. Quando você tem resultado, sempre você vai crescer, seu nome aparece. E você vai sendo comprado, recomendado, né? Eu digo que o grande consultor, o grande vendedor não é aquele que vende, é aquele que é comprado, aquele que é recomendado, né? Faz muita diferença. E assim eu fui crescendo. Quando eu entrei no banco, o banco é muito competitivo nesse mercado financeiro, né, que a gente vive. E eu ganhei várias campanhas fora do Brasil, né? Eu digo para minha esposa que a primeira viagem que eu fiz internacional, eu e ela, foi recentemente, porque as viagens internacionais que eu fiz foi sempre por troféu, premiação, reconhecimento, né? Mas o que mudou minha carreira profissional, que eu digo minha mentalidade, foi um evento em Singapura, na Ásia, né? Ali eu fui escolhido o melhor Financial Advisory, né, do Norte e Nordeste. Fui reconhecido ali em Singapura, uns 200 melhores do mundo, os melhores de Wall Street, os melhores da Espanha, os melhores da Austrália. E eu pude ver ali na Ásia a diferença da mentalidade de um grande profissional. Ele gera valor, ele aprende continuamente, ele direciona clientes, ele sabe fazer network. 85% do seu relacionamento, dos seus negócios, dos seus resultados virão por meio do network. Foi ali que eu aprendi. O asiático me ensinou muito. E assim, hoje eu trago isso para a vida, tá? Meu desejo é transferir. Eu digo sempre que uma pessoa bem-sucedida é aquela que sucede, transfere conhecimento continuamente, tá? Então, como é que você vai formar outros multimilionários conscientes? É transferindo, é sendo bem-sucedido. E isso volta para você. É uma lei, é um princípio. Quando você ajuda o outro a prosperar, a enriquecer, a se transformar, a se desenvolver, isso volta para você, Raoni, né? Perfeito. É uma missão. Linda história. E, Nazareno, eu queria aprender um pouco mais com a sua experiência de construção de network. Então, você veio de uma origem super simples e foi para Singapura. Como que você foi gradativamente construindo network? E, se puder, Nazareno, começa do começo. Porque nós temos muitos alunos e alunas, muitos seguidores que estão nesse processo inicial. Até com aquele frio na barriga, não conheço muitas pessoas, não tenho muitos relacionamentos. Então compartilha com a gente desde o comecinho. Eu digo sempre que como ser atraente, né? Vendas, porque eu era muito tímido, Raoni. Quando eu comecei a ser camelô, eu não falava, né, E como que eu aprendi e me desenvolvi? Eu aprendi que todos nós somos autodidatas. Tudo é treinável. E eu usei sempre um método. Método te ajuda, é um direcionamento, um método. Eu uso um método chamado CVBA. A gente aprende muito, e você, estudante, vai aprender LCI, LCA, essas letrinhas de sobra do mercado financeiro. Eu acho muito valoroso quando você aprende método de ser genuíno ao cliente, né? Características é o que você aprende, é o ser. Agora, o que são vantagens? O V. O que são benefícios realmente para o investidor, para o teu cliente? E como você ser atraente, atrativo? Então, o método CVBA eu usei durante 20 anos na minha vida profissional e até hoje ainda uso para fazer network. C, característica. V, vantagens. B, de benefícios. E A, atraente. De atratividade. Ser atraente. Ser atraente. Isso. É um método, né, de encantamento. E aí, em termos práticos, como que isso funciona? Você que é do mundo de vendas, de negociação, deve sempre
estar em eventos com médicos, advogados, em grandes engenheiros. Esses eventos, você se torna ali presente. Juntamente com esses eventos, qual o seu discurso? Quais suas instruções? O que você está aprendendo? Os bilionários, eles leem 52 livros por ano. E nós, né? Eu vejo as notícias e fico um pouco decepcionado com alguns brasileiros. 87% do Brasil, ano passado, não compraram um livro, né? Que possamos ser os 13%, os 15%, ou a lei de Pareto lá, os 20%. Então, qual o seu discurso quando você estiver em um evento? O que você vai ativar no cliente? Eu digo mais do que motivá-lo, encantá-lo, direcioná-lo. Qual a tua proposta de valor? Qual o seu canvas, o seu SWOT? Você consegue fazer suas forças, suas fraquezas, suas ameaças. E tudo isso você vai se desenvolvendo para ter boa instrução. Para quando você estiver com um grande cliente, você chegar ao ponto de encantá-lo e ele sempre te recomendar. Jamais saia de uma reunião sem pelo menos 3 ou 6 referências. Não são nem recomendações. Ele vai recomendar você. Você vai ser referência para o grupo, para a comunidade. Porque os grandes clientes, eles andam em comunidades. Quando um faz um negócio com você, o outro quer fazer. É dessa forma que você vai construir network. É apenas com um cliente, 2, 6 bons clientes. Cada cliente te recomendando, dando referências com mais 3, onde você vai chegar? É um método simples. Então deixa eu ver se eu compreendi bem. Vou tentar sintetizar, você me corrija se tiver alguma coisa errada. Tá? Então, um bom assessor, ele precisa estudar, ler livros, se qualificar, acompanhar as notícias, ter argumentos para que ele se sinta à vontade para conversar com outras pessoas. Só que ele precisa ir até as outras pessoas. Daí a importância de eventos, de ser e estar presente. Aí com conhecimento, a pessoa se sentindo confiante, à vontade, ela conversa, ela começa a criar conexões. Ao criar conexões, ela se torna atraente. Tornando-se atraente, tem a potencial de vir o primeiro cliente. Um bom cliente bem atendido pode recomendar outros clientes. E assim, o networking ele vai sendo construído. Exatamente. Porque o que somos sem network? Me fala um multimilionário, uma pessoa bem-sucedida que não sabe fazer network, ou que não tem network. Ah, tudo bem, um herdeiro. Tá, se ele não souber fazer network, ele vai perder toda aquela herança dele. Então nós vivemos em comunidade para gerar valor para outras pessoas. Isso é network, é ser atraente. Qual a sua linguagem? Como se comunicar? Tem a linguagem não verbal também, né? Como passar confiança para as pessoas. Então é com a instrução, a ambiência e do lado de boas pessoas que você vai crescendo. É um tripé. Instrução edificadora. Ambiente que muda a sua mentalidade. E pessoas que falam de empresas, de negócios, né? Então olha só, você trouxe um outro elemento aqui que eu gostaria de explorar mais. O ambiente. A importância do ambiente. Então ficar com as mesmas pessoas, com as mesmas amizades, pode não ser a melhor escolha para dar um próximo passo. Não que a gente tenha que se afastar dos amigos, familiares, longe disso. Mas são novas conexões, novos pontos de vista. Vou fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo. Para autorreflexão. As pessoas com as quais você convive hoje, elas falam sobre empreendedorismo? Elas falam sobre investimentos? Elas falam sobre carreira? Elas falam sobre prosperar? Elas falam sobre enriquecimento? Elas falam sobre renda variável, renda fixa, fundos, sucessão, seguros, previdência, câmbio... Tantas coisas boas, né? Para discutir. Exatamente. São essas pessoas que você vai ensinar. Se elas não falarem ainda, ensine-as. Se elas não desejarem aprender, eu tenho de lhe falar. Você pode amá-las, gostá-las, mas dá licença. Você tem um caminho, uma carreira, uma vocação, mais do que profissão. Esse é um mercado mais do que apaixonante, porque paixão acaba rápido.
é seu chamado, é amor. Porque tudo passa pelo mercado financeiro. Os grandes negócios, os grandes acessos. Para você ter liberdade, que você veio aqui para ser livre, né? Você precisa prosperar, enriquecer, crescer, se desenvolver. Por isso que a instrução é dada pelo ambiente e por boas pessoas. Isso é mais do que uma regra, é uma lei para quem deseja ser bem-sucedido na vida. Entendeu, Raoni? E Nazareno, eu queria voltar para Singapura. Por favor. Você foi para Singapura porque você estava lá entre grandes advisors, só que você trabalhava em seguradora. Nesse período, eu já estava no banco. Ah, você já estava no banco. Já estava no banco. E onde que veio a virada para você encerrar a sua carreira naquele momento e vir para assessoria de investimento? Qual que foi o gatilho, assim? O que te chamou a atenção? Sim. Interessante, Raoni, porque eu recebi um convite para sair de Fortaleza para passar um ano numa cidade chamada São Luís. Um ano. E lá eu casei, né? Filhos, cresci, me desenvolvi, estou lá há 12 anos e agora voltando aqui para Fortaleza, né? E eu tinha um Siena preto, que eu tinha que trocar o Siena ou pagar um MBA de Finanças, Controladoria e Auditoria. Ainda bem que não era o Maré Turbo, né? Exato. E eu não pensei duas vezes. O MBA era R$35 mil na Fundação Getúlio Vargas. Ou eu trocava meu Siena velho. Eu fiz o MBA para entender o mundo de negócios, para conhecer boas pessoas, olha o ambiente, para ter melhores instruções. Né? E ali foi a virada. Eu disse, chegou a hora de... Eu conhecendo negócios, conheci uma pessoa que falou da XP. Você conhece a XP? Eu disse, não. Que ano que foi isso? 2014. 2014. 2014. Eu disse, não. E eu pedi licença lá à empresa que eu estava trabalhando, né, e fui para uma Expert. Ainda era no interior de São Paulo. A Expert, caso você não conheça, é o maior festival de finanças do mundo. Eu lembro da primeira Expert que eu fui, tinham ali mais ou menos umas 200, 300 pessoas. Né? E hoje virou o que virou. E você foi numa dessas Experts, lá no comecinho. Foi, era no interior de São Paulo ainda. Não era tão grande. Jundiaí, parece. Muito boa. E ali foi a virada para vir para o mundo dos investimentos. Eu entendi. Né? Eu entendi que ser um assessor de valor é mais do que um assessor, um professor. Comecei a dar palestras sobre o mercado financeiro. Um professor, um consultor, um planejador financeiro, um assessor completo, olhar o cliente e as suas necessidades. Não só falar de investimentos financeiros, mas qual o momento de vida do cliente? Qual o perfil? Quais suas necessidades? Todo e qualquer cliente tem uma dor, um desejo, uma dúvida. E aonde pega é a dúvida. Por que ele vem com você ao invés de estar em outra instituição? Porque ele vai tomar a decisão sempre de buscar melhores resultados para a vida financeira dele. Mas e a dúvida? Ele tem uma dor, que é crescer continuamente o patrimônio. O desejo de prosperar, de enriquecer. E a dúvida? Será que com você, nos melhores ambientes, se você estiver com as melhores pessoas, com a instrução certa, sim, será com você. E para montar o escritório, como é que foi? Tinha dinheiro sobrando para montar? Foi tranquilo na época, para reforma? Não tinha. A realidade é diferente, né? Assim, gratidão à minha esposa que vendeu a casa dela no interior do Maranhão. Fomos vender a casa. Ela se emocionou mesmo para vender. Foi uma negociação. E montamos o primeiro escritório lá em São Luís. E depois... como que ele era? Quantos metros? Como que era o espaço, você lembra? 138 metros quadrados, 4 salas. Né? Investimos. E depois de um ano, nós ganhamos um prêmio chamado S20. Eu nem sabia. Né? Os 20 escritórios que mais cresciam ali naquele ano. Né? E eu fiquei surpreso e muito feliz. E ali começou o que eu chamo de segundo nível da nossa organização. Né? A expansão começou depois desse prêmio. Eu entendi que a gente podia um pouco mais.
E ali vieram comigo boas pessoas, que eu agradeço até hoje, os sócios que estão com a gente, porque entenderam mais do que uma profissão, ali uma missão, ajudar o investidor a realizar seus sonhos por meio do conhecimento e com segurança conectada ao seu propósito. Nós criamos ali uma missão, entender o propósito financeiro de cada cliente, por meio do nosso conhecimento, mas com segurança. E aí gerou a Alphaway 2.0, né? A expansão Recife e depois agora a expansão aqui em Fortaleza. Legal. E a gente estava conversando um pouco antes sobre a tua vontade de gerar emprego, de contratar pessoas. Nesse momento, olhando para o seu plano para os próximos 2 anos, são mais ou menos quantas pessoas que você quer trazer para o time? Legal, Raoni. E eu digo o seguinte, olha, tem 3 coisas que mexem muito no meu coração. A primeira coisa foi me despertar para ser um empreendedor, para buscar essa liberdade, mas primeiro com a autorresponsabilidade, né? Porque você nasceu para ser livre. E quando a gente fala de emprego, eu digo um negócio, é mais do que um emprego. Você é SA, Raoni Rossetti SA, você é uma empresa. Nazareno Lima SA, é mais do que um emprego. Então eu desejo direcionar, servir, transformar 300 empreendedores de sucesso aqui em Fortaleza. E por que você associa um assessor a um empreendedor? Explica um pouco mais, assim. Eu queria que você juntasse essas palavras, né? Autorresponsabilidade, empreendedorismo e assessoria de investimento. Sim. Eu chamo o assessor de empreendedor porque ele é uma empresa. Ele é único. Você se conecta à instrução, que é a XP. Quando a gente fala a palavrinha disrupção, desmaterialização das coisas, é o que está acontecendo no mundo, é a tecnologia, né? Então você tem ali a conexão com a XP, um computador direto com a Nasdaq. Então você é um empreendedor, um edificador. Você vai fazer o cliente sempre crescer a carteira de investimento dele, ampliar o patrimônio financeiro, potencializar os investimentos financeiros. Então isso é empreender. Você vai assessorá-lo, por isso que o nome é assessor. Mas é um empreendimento, é uma edificação, é prosperar, é romper, é crescer, é enriquecer. Todos nós viemos aqui para isso, Raoni. Todo ser humano deve ser um empreendedor. E onde que entra a autorresponsabilidade nesse empreendedor? Primeiro, saber que você é único e exclusivo. Você deve ter hábitos de melhorias contínuas, né? O chinês chama isso de Kaizen. Isso é autorresponsabilidade. Quando eu falo que disciplina, tem algumas pessoas que não gostam dessa palavra, parece do exército, mas quando você incorpora a disciplina que vai te fazer bem, crescer, se desenvolver, ela vira um hábito. Você isola a disciplina, ela virou um hábito em tua vida. Então virou ali uma autorresponsabilidade de encantar o teu cliente, de ser bem sucedido, de trabalhar por um propósito, montar uma família, criar grandes negócios. Qual o seu propósito? Isso é autorresponsabilidade, né? E se você pudesse definir o que é um assessor, sem a questão formal da ANCOR, da CVM, falando de coração, né, para todas as pessoas que vão Sim. nos assistir, o que é um assessor para você? Um assessor é um profissional que transforma o mercado financeiro por meio e com as pessoas. Porque o dinheiro, ele sempre vai existir. Olha que interessante. Você trabalha com um produto que sempre vai existir. Crises vêm e vão e o dinheiro é impresso. Antes da pandemia, nós tínhamos ali 10 trilhões de reais no Brasil. Olha quanto nós temos hoje, 12. Antes da pandemia, eram 86 trilhões de dólares no mundo. Hoje são 120. Os 6 grandes bancos mundiais fizeram impressão do recurso financeiro. Então ele é um produto que sempre vai existir. E o assessor faz o quê? Transforma, direciona a melhor carteira, alinhada à máxima segurança, alinhada à máxima rentabilidade. Como é que você vai fazer isso? Direcionando os clientes, diversificando a carteira, estando ao lado de grandes analistas, de grandes gestores,
Que aí você vai construir essa carteira de investimento com o seu cliente, diversificando, porque hoje o mundo é global. Então, um assessor global, um assessor de investimentos, ele é um assessor global. Ele alinha os produtos financeiros à Ásia, à Europa, aos Estados Unidos, né, gerando rentabilidade e segurança ao seu investidor. E, bom, a gente está falando de 300 pessoas. 300 pessoas. É uma quantidade grande. Como que vocês estão se organizando para receber essas pessoas? O que acontece? Ela passa pela Melver, faz o nosso preparatório para Ancor, é aprovada, chega até vocês. Sim. E aí? A gente se preparou para isso. Né? Eu digo do 1.0, a AlphaWays, ela foi na raça mesmo, mas o 2.0, nós ganhamos um prêmio em 2022 como melhor do Nordeste. Em 2023 vieram as mesas, as estruturas de mesas de produtos. Ganhamos um prêmio com as grandes mesas, top 20 de renda variável, mesa de estruturados. Então, existe as mesas para dar o apoio, fazer o onboard com os clientes desses assessores que eu vou treinar, eu vou desenvolver juntamente com a Mel. As mesas, elas são áreas de produtos. Os assessores, eles precisam tratar de muitos assuntos. Exemplos: seguro, previdência, renda fixa, renda variável, fundos. E como o assessor ele tem uma postura muito comercial, tá na rua falando com pessoas, é impossível que um assessor ele saiba tudo de todos os produtos. Daí a importância da existência das mesas de especialistas, de profissionais que vão estar focados em classes de produtos diferenciadas. Para daí, quando o assessor ele encontrar uma oportunidade, esse cliente aqui ele tem perfil para ter algo de renda fixa, ele pode recorrer aos especialistas. É assim que funciona? Exatamente. As mesas, elas fazem o onboard com cada investidor. Então, eu captei 300 milhões em 2 anos, isso eu quero ensinar a cada assessor. E a mesa vai cuidar desse investidor. Né? Eu vejo, às vezes, um assessor que está em transição de carreira e sendo formado, ele quer aprender tudo para começar a gerar network. Não. É começar e ir fazendo, aprendendo, porque as mesas vão te dar o apoio. Né? Então, nós nos preparamos para isso. E eu criei agora o 3.0, que é a mudança de mentalidade, a transição de carreira, onde nós queremos formar, desenvolver esses profissionais juntamente com a Academia XP, com a Academia Melver. Não é sozinho. Então, são grandes especialistas que sabem muito do mercado financeiro para apoiar e desenvolver cada profissional. Vamos falar dos ganhas. Olha só, contando um pouco sobre a parceria da Melver com a XP, com vocês, as pessoas. Veja só como a gente conseguiu criar em conjunto uma relação de vários ganhos. A XP, ela quer crescer, ter profissionais cada vez mais qualificados para atender os clientes. A XP fez uma parceria com a Melver, uma parceria comercial e uma parceria societária. Então aqui tem um ganho da Melver, certo? Tem a XP como uma marca e a XP como parceira comercial. Aí a Melver ela fica encarregada de encontrar pessoas junto à XP para trabalhar no mercado financeiro. E a gente provê o curso preparatório. Então aqui tem o ganha para essa pessoa que está vindo. Aí essa pessoa, esse aluno, essa aluna, ele ganha todo esse treinamento e ele vai até um escritório, por intermédio da área de expansão da XP, da área de expansão da Melver. E aí o escritório recebe uma pessoa mais qualificada, ganha para o escritório. O assessor, trabalhando no escritório qualificado, ele poderá prosperar em sua carreira, atendendo bem os clientes. O cliente ganha. Então a XP ganha, a Melver ganha, o nosso aluno ganha, o cliente ganha, o mercado ganha, a família ganha, a sociedade ganha. Legal, né? Vários ganha-ganha. Vários ganha-ganhas. E olhando para o futuro, são 300 pessoas, são 3 praças, certo? Onde vocês estão agora. 3 praças. Onde você vê a sua empresa daqui a 5 anos? A gente vai completar agora um bi, né? Nos próximos 5 anos, não menos do que 6 a 8 bi, tá? Crescendo, se desenvolvendo. Cada assessor, ele tem níveis de crescimento. Primeiro nível de 30 milhões, depois 60 milhões de carteira, depois 120, depois 180, né? O top 100 da XP hoje já chega com carteira de 300 milhões. Então, a AlphaWays,
Eu tenho um projeto mais longo, 2034. Outro dia eu gravei um vídeo em Punta del Este com o Benchimol. Tá lá onde a gente quer chegar em 2034. Ah, mas agora que falou aqui vai ter que contar. Dá pra contar? Dá pra contar, né, gente? Mas eu tenho uma visão 2026 de chegar no G20. Tá? O G20 é interessante porque, de novo, a lei de Pareto, né? Os 20 melhores, né? Eu digo que a Alphawave não quer ser a maior. Ela quer ser uma empresa de desenvolver profissionais. A melhor. Uma das melhores. Me ajuda, Nazareno, a relembrar, por favor, quais são os principais critérios do G20? Óbvio que às vezes pode mudar de ano para ano, mas vamos lá. Captação. Captação, net de assessor, quer dizer, quanto mais assessores eu formo, isso também tem... Net é a relação entre novos assessores menos alguns que saem, certo? Certo. Captação, net de assessor, contas ativadas também. É importante você abrir e ativar a conta. Não adianta só abrir a conta, você tem que fazer com que o cliente deposite lá o recurso financeiro. Uma conta ativa é aquela que tem pelo menos R$100, ou em dinheiro ou em investimentos. Isso. Mas, dependendo do tamanho do cliente, tem pontuações diferentes, certo? Sim. Eu sugiro que você ajude o seu cliente como um planejador financeiro também, para que ele possa chegar aos níveis de, no mínimo, R$300 mil. Para que você consiga ser bem remunerado também, tá, Raoni? Então, R$300 mil é um ticket bem considerado ali para o assessor ter 120 clientes de R$300 mil, tá? Tá ajudando o cliente a fazer aportes, ajudando o cliente a eliminar custos. Até isso nós temos de fazer, é olhar a vida do cliente como um planejador, né? Olhar quanto que ele está gastando em despesas fixas, despesas variáveis, quanto que está sobrando, tá? E olha que interessante, né? Ajudando o cliente nessa perspectiva de um olhar 360, isso também é uma métrica da XP para efeitos do G20, né? O grupo dos 20 melhores. Porque a XP também leva em consideração a distribuição de receitas, né? O cross entre áreas, produtos, como que o assessor transita, né? Por seguros, previdência, renda fixa, renda variável. Sim, eu falo que a XP hoje é um banco também, uma grande corretora, mas tem uma seguradora. Então, você vai até a empresa, abre a conta da empresa, faz o crédito, faz o câmbio, olha os filhos, abre a conta pessoa física dos sócios, olha o filho dos sócios, precisa de seguros. Então você olha, faz o seguro da empresa. Então com isso você consegue encantar o cliente. É até diferente de fidelizar, tá? Um bom assessor, ele encanta o cliente. Ele olha o cross-sell. Então, de uma pessoa jurídica, podem sair muitas contas pessoa física. Exatamente. E de uma conta pessoa física, podem sair indicações de pessoas físicas e também pessoas jurídicas. Exatamente. Isso só acontece com atendimento de excelência. O assessor que tem boa instrução, que se desenvolve. São 28 milhões de empreendedores, de empresas no Brasil. Quantas contas nós vamos abrir? Quantos empresários estão precisando de uma direção de um bom assessor? De uma pessoa que estuda continuamente. Tem empresário que não sabe o custo da sua hora. Como que a sua empresa quer chegar. Eu vejo bons assessores até falando de business plan com os clientes. Inclusive, nós ensinamos um assessor a montar o seu plano comercial, o seu business plan. Por isso que eu digo que é mais do que um assessor, é um empreendedor, é um empresário quando você vem para esse mundo de negócios. Você falou há alguns minutos sobre a pessoa SA, né? Como se ela fosse de fato uma empresa. Eu uso o termo equity pessoal. O que é o equity pessoal? É a pessoa, de fato, ela se enxergar como uma empresa, como um negócio, trazendo elementos contábeis do empreendedorismo para ela, para que ela se torne um ativo cada vez mais valioso, mais desejado, em constante crescimento. Então, esse olhar, utilizando esses elementos, ele faz com que algumas pessoas elas prosperem muito. Muito mesmo. Não apenas entrar no mercado de trabalho, fazendo mais do mesmo, cumprindo aquele horário padrão, sem se sofisticar, sem estudar, sem ler, sem conversar com outras pessoas. Quando as pessoas, Nazareno, quando elas se despertam para isso e elas se destravam, um grande oceano
azul, ele é formado na frente da pessoa, não tem limite. Existe limite para o empreendedor? Não existe. E, Raoni, coisa boa você falar isso, porque às vezes na transição de carreira vai surgir um pouco de medo, né? Eu digo que o medo tem nove irmãos, né? Quando você se destrava para isso e começa a prosperar e evoluir, não tem limite, tá? Não tem limite para você crescer e você se torna um personal brand, é uma marca, um empreendedor, um empresário. O medo, o frio na barriga é algo que faz parte da natureza do ser humano. E é até bom. Imagina se a gente não tivesse medo de nada. Vou sem medo, né? Talvez a gente nem estaria aqui. Excesso de medo é covardia. E eu digo também, eu sou super ativo lá no Instagram, eu adoro abrir aquelas caixinhas de perguntas. Vem cada coisa legal assim. E quando alguém me pergunta, Raoni, mas eu tô com medo de fazer tal coisa, eu tô com medo de transição de carreira, eu tô com medo de algo. A minha resposta, Nazareno, ela é a seguinte, eu gostaria da sua opinião. Você tem duas escolhas. Ou vai em busca dos seus sonhos, ou espera a próxima vida. Sim. E é onde eu digo também, eu gosto são dois tipos de pessoas, os missionários da vida e o marionete dela. Eu sei que é um pouco forte falar sobre isso, mas o ser humano, quando ele se desperta, ele vai com medo, ele usa o medo apenas como despertador. É bom. Mas a inércia, a procrastinação, o perfeccionismo de querer estar pronto para fazer a transição, porque o perfeccionismo é a má gestão das emoções. Então você vai eliminando o medo. Todos os dias, indo, fazendo. Você vai mergulhar no novo. E a mente vai abrir. Por isso que o espírito empreendedor e a mente aberta é o ideal de um ser humano. A gente é travado por esses medos pelas ambiências, pelas pessoas que nós desconectamos, que talvez não sejam as ideais para a gente. É isso aí. Empreender traz esse frio na barriga, o que é algo completamente saudável, nos tira da zona de conforto. Mas agora eu queria te fazer uma outra pergunta. Se você pudesse me falar em 5 palavras no máximo, o que empreender significa para você? Empreender, para mim, é vida, é dom, é lei. É prosperidade e riqueza. Para mim, empreendedorismo, Nazareno, é gerar emprego. Quando eu olho para a Melver, eu quero gerar emprego. Seja diretamente na Melver, na XP, nos escritórios parceiros da XP. Quando nós geramos emprego, nós estamos mudando árvores genealógicas. Ajudar um pai a ganhar mais dinheiro, uma mãe a ganhar mais dinheiro, um jovem a encontrar um mercado que ele não conhecia. Eu durmo e acordo todo dia querendo gerar emprego. E vou te ajudar, junto com a Melver, a XP, a encontrar essas 300 pessoas. Eu espero que daqui a algumas edições a gente volte. Esqueci de falar, nós estamos em Fortaleza, no Ceará. Primeiro episódio aqui no Nordeste, para ajudar você a transformar essas 300 pessoas. Obrigado, Raoni. Obrigado a XP. E mais do que transformar, ativar. Eu digo que a ativação, quando você ativa um ser humano a empreender, ele não volta mais. Uma mente que se abre, não volta ao seu tamanho anterior. Esse foi o primeiro episódio do podcast Desbravando o Mercado Financeiro, uma parceria da Melver com a XP. Viajaremos por vários cantos do Brasil para conhecer histórias de sucesso, como a do Nazareno, para inspirar você a desbravar o mercado financeiro, o mercado que abriu tantas portas, rodovias, oportunidades para mim, assim como para o Nazareno. E conte comigo, conte com a Melver, conte com a XP, conte com a Alphaways, para que você trilhe a jornada nesse mercado que tanto mudou a nossa vida. Nazareno, queria deixar as palavras finais para você. Já te agradeço de antemão por você ter inaugurado esse podcast conosco. E muito obrigado, Raoni, pela essa oportunidade, a XP também, porque juntos estamos transformando o mercado financeiro, transformando vidas, ativando pessoas, desenvolvendo pessoas, gerando emprego, gerando renda, prosperando o país, gerando mais riqueza, porque isso é um dom de cada um que se desperta. E venha para cá, faça parte
do empreendedorismo financeiro. Seja um assessor financeiro, seja um assessor de valor. Ajude você a romper, a crescer, a se desenvolver. Eu tenho uma frase para finalizar, Raoni, que é assim: não há nada permanente a não ser a mudança contínua e transformadora. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, Raoni. Nos vemos no próximo episódio.